Lar é o lugar onde tudo ganha vida. É onde tudo acontece. O carinho se transforma em tradição. Os pequenos perrengues em boas histórias. E os acasos em inesquecíveis sensações. Sensações que nos fazem viver, sonhar e reconectar com o que mais importa, a nossa felicidade. Por isso, em todos os momentos, em cada cantinho, na sala, no quarto ou na cozinha, viva as sensações do seu lar. Coletânea Italínia, seu lar de sensações. Boa noite, gente. Estamos aqui para mais um Pode Sexo, Pode Tudo. Eu sou Nairacir Gervásio, médica sexóloga, e esse programa é um programa que traz conhecimento, informação e debate sobre sexualidade para pessoas cis, trans, não binárias, para pessoas em relacionamentos hétero, homo, pan, bissexuais, para jovens e adultos de todas as idades. A gente sempre lembra que a energia sexual é uma energia de criação e ela é para todo mundo. Bom, hoje eu vou fazer um programa um pouco diferente, porque na verdade hoje esse é o programa que eu deveria ter feito como primeiro e não fiz. Contando um pouquinho, né? As pessoas têm perguntado o que é sexologia, o que um sexólogo faz, um sexólogo tem que ser médico ou não, como assim, você era oftalmologista e agora você é sexóloga? Então eu resolvi fazer hoje um programa apresentando essas questões e respondendo essas perguntas que vêm chegando a mim, desde que eu comecei a fazer o Pode Sexo, Pode Tudo. Bom, vamos lá. Primeiro, as pessoas aqui em Macaé, elas me conhecem muito mais como oftalmologista do que como sexóloga. Na verdade, tudo começou na oftalmologia. O que acontece? Eu sou formada há mais de 20 anos, né? Na verdade, há 24 anos, fiz 24 anos de formada esse ano, e há mais de 20 anos que eu exerço a oftalmologia. Sou uma referência dentro da oftalmologia, tanto no atendimento geral como no atendimento de retina e na prática que eu tenho no atendimento com criança. Fui professora na área de oftalmologia da UFRJ por 2 anos pelo concurso e mais 2 anos como professora concursada, mas dentro do meu próprio atendimento em oftalmologia, eu sempre fui requerida dentro da questão da sexualidade, mas isso nunca foi uma coisa que me chamou tanto a atenção. Na verdade, quando a gente está em atendimento, seja como médico, seja como psicólogo, seja como terapeuta holístico, não importa, isso é um posicionamento, é um atendimento que está voltado ao servir. Então, todo terapeuta tem um perfil de servidor, e enquanto servidor, você está ali para servir, né? Embora o paciente venha para fazer um óculos, ele vai, às vezes, trazer uma angústia dele, porque a mãe está internada, ou porque um filho está internado, e você está ali para escutar isso. Às vezes ele vai trazer uma angústia da perda de um companheiro ou de uma companheira, e você está ali para escutar isso. E esse perfil servidor, né, de boa escuta, ele sempre permeou a minha vida profissional de uma forma geral. E por conta disso, o que acontece? Essas questões sexuais, elas chegavam ao meu consultório oftalmológico. Então, acontecia assim, de uma paciente que veio fazer um óculos, de repente ela traz uma queixa sexual. Ah, doutora, eu estou com baixa libido. Ou, ah, doutora, o meu marido quase não me procura. O que você acha que está acontecendo? Ah, doutora, eu acho que eu estou com os hormônios baixos. E não necessariamente as mulheres, os homens também traziam as questões deles. Ah, doutora, eu acho que eu comecei agora uma disfunção erétil. E eu sempre tive esse perfil de, então vamos lá, vamos investigar isso, vamos conversar sobre isso. Então, eu não tinha percebido isso dessa forma consciente, mas eu, de uma forma inconsciente, eu já recebia esse paciente de sexualidade no consultório oftalmológico. E comecei a pedir hormônio e comecei a pedir ajuda do meu esposo, Dr. André Gervásio, que é ginecologista obstetra, para solicitar hormônio para paciente. E aí, ele é que me chamou a atenção para isso. Naira, o que está acontecendo? Que isso começou a se tornar uma coisa cada vez mais frequente.
que está acontecendo? Não é, assim, a pessoa vem fazer óculos, como é que isso acontece? Né? Se, assim, você já está fazendo isso, será que não está na hora de você fazer uma formação para poder ter um pouco mais de sustentação nisso que você está fazendo, já que você já está fazendo isso? E foi aí que eu tomei a decisão de fazer uma pós-graduação em sexualidade humana, e a coisa de 1 ano e meio, mais ou menos, a 2, eu comecei a fazer oficialmente esses atendimentos em sexualidade. E assim, estou me encontrando nisso aí. Você vai deixar de fazer oftalmologia? Não, eu não vou. Mas, na verdade, a ideia é fazer as duas especialidades, né? Porque são duas especialidades que eu gosto muito de fazer. Então, essa é um breve início para a gente falar um pouquinho sobre como é que eu vim parar na área de sexualidade, né? E as pessoas as pessoas que estão estranhando e perguntando o que a minha oftalmologista está fazendo atendendo sexualidade. É isso, essa é a explicação. Bom, agora vamos lá. O que um sexólogo faz, né? Qual é o objetivo da terapia sexual? Para que isso serve? Na verdade, o sexólogo, ele trata os transtornos sexuais, masculinos e femininos, e também atua dentro da questão relacional com a parceria, tanto que eu me identifico como sexóloga e como terapeuta de relacionamentos. Tá, mas como assim? Dentro dos transtornos da sexualidade, a gente tem, dentro dos femininos, a gente tem a baixa libido, né? Também chamada de transtornos do interesse sexual ou desejo sexual hipoativo. A gente tem o vaginismo, né? Que seria uma contração involuntária dos músculos, né, do períneo, que dificultam ou impedem a penetração do pênis. Você tem transtornos do orgasmo, dificuldade das mulheres chegarem ao orgasmo. Esses são os mais comuns. Existem outros, mas esses eu estou citando como os mais comuns. E dentro dos transtornos masculinos mais comuns, a gente tem a disfunção erétil, tem a ejaculação precoce e tem também transtornos do orgasmo. Menos comum, mas também existem homens que têm dificuldade de chegar ao orgasmo. E aí o que acontece quando eu falo de ser uma terapia relacional? A gente vai tratar a parte orgânica daquele indivíduo que nos procurou. Vamos exemplificar uma paciente, por exemplo, que tem vaginismo. Só que ela tem um companheiro que, por exemplo, tem uma disfunção erétil. E o casamento está indo bem, porque enquanto ela tem dificuldade de ter penetração, ele, por outro lado, não consegue manter uma ereção. Tá tudo certo. Mas a partir do momento em que essa mulher procura ajuda terapêutica para resolver o vaginismo dela, como é que fica essa relação se você não tratar a disfunção erétil do parceiro dela? Desanda, né? Então, na verdade, quando você fala em tratamento de transtornos sexuais, você precisa abordar o casal, a parceria. Porque se você, às vezes, arruma a situação de um dos parceiros, você desanda o relacionamento daquela pessoa com a sua parceria. Por isso que eu digo que, além da avaliação, do tratamento, do cuidado com a questão da queixa que é trazida para uma consulta de sexualidade, é importantíssimo fazer o ajuste disso dentro do relacionamento do casal, né? Do relacionamento da parceria. Por isso que eu digo que é uma terapia que também trata as questões relacionais daquela pessoa. Bom, aí vem uma outra pergunta. O terapeuta sexual, ele tem que ser médico? Ele tem que ser psicólogo? Como é que isso funciona? Na verdade, o psicólogo pode fazer terapia sexual, o médico pode fazer terapia sexual, até outros terapeutas podem fazer terapia sexual. Né? A pós-graduação em sexualidade, ela não é uma competência unicamente médica, mas ser médico tem umas vantagens. Uma das grandes vantagens de ser médico é que, por exemplo, numa situação como o vaginismo, essa paciente necessita de um exame clínico, um exame físico.
E esse exame físico, inclusive, não é o exame habitual do ginecologista, é um exame que é feito principalmente por fisioterapeutas pélvicos, porque a gente tem que identificar naquele exame físico se existem áreas de rigidez muscular que são mais intensas e que necessitam de um tratamento adicional com fisioterapia pélvica. Então, isso já é uma coisa que facilita se você é um profissional médico e que teve o treinamento adequado. Meu treinamento foi feito com fisioterapeuta pélvico, não foi feito dentro do ambulatório de ginecologia, mas de fisioterapia pélvica voltada para o vaginismo. Então, assim, você consegue identificar isso porque você tem a capacitação para fazer o exame físico que um terapeuta holístico ou que um psicólogo não teria. Você tem a facilidade de poder solicitar exames hormonais para aquele paciente ou para aquela paciente. Então, a gente consegue, além de fazer uma análise, um diagnóstico voltado para a parte clínica, orgânica de disfunções, e a gente acaba também tendo aquela abordagem que é a abordagem psicoterapêutica. Porque, por exemplo, uma mulher pode vir com uma queixa de baixa libido e a gente tem que entender o que está acontecendo na vida daquela mulher. Às vezes ela não tem nenhum problema orgânico, ela não tem nenhuma alteração hormonal que justifique aquilo. Ela simplesmente está cansada porque ela tem uma vida muito agitada, ela tem filhos, ela trabalha fora, ela está exausta e não tem espaço naquela vida dela para ter libido. Então, isso é uma abordagem que a gente, enquanto terapeuta sexual, independente de ser médico, psicólogo ou qualquer outro tipo de terapeuta, tem que ter capacidade de fazer essa abordagem. Muitas vezes a baixa libido tem a ver com a qualidade do relacionamento em que aquela pessoa está inserida. Se o relacionamento é ruim, é um relacionamento tóxico, é um relacionamento que não dá gosto, né? Como é que a pessoa vai ter interesse sexual num relacionamento que está ruim? Então, na verdade, o terapeuta sexual, vou falar de mim que sou médica, a gente faz uma avaliação da parte orgânica geral, e a gente também tem uma abordagem que é uma abordagem voltada para o lado emocional, para o lado psicológico, para a vida de relação daquela paciente ou daquele paciente, uma vez que eu atendo homens e atendo mulheres também. É isso, né? Qualquer pergunta, qualquer dúvida, qualquer coisa que seja necessário esclarecer, eu fico à disposição. A gente pode trazer as respostas para os próximos podcasts. A gente pode, inclusive, fazer um podcast só de pergunta e resposta. E é isso. E eu trouxe para a gente fechar aqui, né, esse nosso podcast explicatório, um poema do Carlos Drummond de Andrade, desse livro que é O Amor Natural. É um livro de poesias do Carlos Drummond que fala basicamente de sexualidade e é bem legal. É uma leitura que eu recomendo. Esse poema é: Sob o chuveiro, amar. Sob o chuveiro, amar, sabão e beijos, ou na banheira, amar. De água vestidos, amor escorregante. Foge, prende-se, torna a fugir, água nos olhos, bocas, dança, navegação, mergulho, chuva. Essa espuma nos ventres, a brancura, triângulo do sexo. É água, esperma, é amor se esvaindo, ou nos tornamos fonte. Peço muita licença e com muita humildade ao querido autor Carlos Drummond de Andrade, mas não nos tornamos fonte. Eu, particularmente, acredito que somos fonte. Somos fonte dessa energia, que é uma energia que traz alegria, que traz criatividade, que traz abundância e que traz saúde, que é a energia sexual. Fico também à disposição para atendimentos. Eu atendo na Clínica Salutare, todas as quartas-feiras. Faço atendimentos online também, para quem necessitar. E aí é só entrar em contato com a gente lá. Me encontro no Instagram, @nairacir, para qualquer dúvida, orientação, e também todas as quintas-feiras, às 22 horas, no Macaé Podcast. Vocês podem mandar perguntas e orientações que eu fico à disposição. E uma boa noite. A Vilarejo foi eleita a maior loja de acabamentos do interior do estado pela Associação Nacional dos Comerciantes de Material de Construção.
Com 8 lojas e 26 anos de dedicação, o nosso compromisso com você nos deu uma oportunidade de estar entre as maiores do país. E é graças a você que confia na Vilarejo para tornar o seu lar ainda mais especial que celebramos esse prêmio. Obrigado. Eu confesso que trabalhar com sonhos não é uma tarefa fácil, mas eu posso garantir que é muito satisfatório poder ver um sonho como esse e tantos outros realizados. Vem comigo que eu vou mostrar um pouquinho do que nós fizemos aqui nessa casa. Vamos começar pela entrada principal, com essa porta maravilhosa que é de 5,30 metros de altura, toda fabricada em ACM. Aqui é a cor Dark Grey, que é um grafite, e nós introduzimos esse puxador de aço inox com pintura preta para compor também com as esquadrias da casa, toda no preto também. E compôs perfeitamente com todos os outros elementos aqui da fachada. A utilização do vidro incolor, além de trazer integração aos ambientes, aqui na escada e no guarda-corpo do mezanino, trouxemos também sofisticação e leveza, uma combinação perfeita com o quartzo branco da escada. Em um projeto como esse, que a proposta é o conceito aberto, nós garantimos com uma porta de 4 folhas a integração da sala de jantar com o espaço gourmet. E o espaço gourmet com a área de piscina, garantimos com essas duas portas, uma porta de 6 folhas e essa de 3 folhas, que dá maior integração aqui com a área da piscina.